Estudiosos acabam de descobrir o oceano submerso que tem mais água que a superfície da Terra. Notícia quentinha, saiu ontem aqui no Terra Brasil Notícias. Bom, nada que a gente já não conheça, né? Quem conhece esse modelo aqui já sabe das águas do abismo. Mas vamos lá ver o que eles estão falando nessa notícia aqui. Um estudo inovador despertou a curiosidade da comunidade científica ao revelar a presença de um enorme reservatório de água a aproximadamente 640 quilômetros de profundidade. Olha o tanto de... Já vamos falar dessa profundidade aí, mas vamos continuar aqui. É incrível que nem o buraco mais profundo feito pelo homem chega nem perto disso aí, mas vamos lá. Este surpreendente achado sugere a existência de um oceano escondido que estaria localizado no manto inferior da Terra. A pesquisa intitulada Desidratação, derretendo no topo do manto inferior, destaca como essa água está armazenada dentro das rochas, em um estado peculiar que não se enquadra nas definições tradicionais de sólido, líquido ou gasoso. Isso aqui é interessante, né? Será que eles vão falar finalmente do éter? A equipe de pesquisadores enfatiza que, mesmo que as rochas contenham apenas 1% de água, a quantidade total seria suficiente para triplicar o volume encontrado em todos os oceanos da superfície terrestre. Uau! Tal revelação sugere que as reservas hídricas do planeta são significativamente maiores do que se imaginava até então. Eu fico impressionado, né, que os caras têm a habilidade de mandar foguete lá para cima, né, para ver o que tem lá fora, mas para entrar no fundo do oceano eles ignoram totalmente, né? Mas beleza, que é muito mais fácil, né, a logística. A formação dessa água em um estado semelhante a uma esponja é uma das chaves para entender como ela pode permanecer nas profundezas por tanto tempo. Agora vamos lá, como foi feita a descoberta? Porque se os caras não furaram para descobrir, eles descobriram de alguma forma, né? Aliás, eu vou até entrar já nesse assunto, né? Se você pesquisar, você vai saber que o buraco mais fundo já perfurado na história da humanidade foi lá na Rússia, né? Na União Soviética, e ele atingiu 12 quilômetros, né? E aqui os caras estão falando de 600 quilômetros para baixo, né? E aí a gente já vai ver um pouquinho mais dessas imagens aqui, por exemplo, né? Essa coisa ridícula, né? Dessa simulação aqui, né? Os caras falam que tem esse magma aqui no núcleo da Terra, mas ninguém perfurou o suficiente para chegar lá, né? Aqui, por exemplo, né? Na parte da crosta é 35 quilômetros, ou seja, o homem nunca passou dessa camada aqui, né? E aí tudo isso daqui é estimativa, tá? Tudo isso daqui é só da cabeça dos cientistas, né? Ninguém tem certeza do que tem aqui para baixo. Mas os caras vendem para nós como se fosse, uau, certeza absoluta, né? Mas vamos continuar a matéria aqui. A pesquisa teve início através da análise das atividades sísmicas na Terra. Os cientistas observaram que determinados terremotos geravam ondas de choque que eram captadas por sismômetros, instrumentos sensíveis responsáveis por medir a intensidade e a propagação dessas ondas pela crosta terrestre. Essas análises revelaram anomalias que indicavam a retenção de água nas rochas subterrâneas, né? Então, através de um sismômetro, os caras descobriram que tinha água nas rochas a 600 quilômetros de profundidade. Beleza. Já parou para pensar em quanto tempo que dá 600 quilômetros, cara? Um carro viajando 600 quilômetros? Olha isso aqui, ó. Um carro percorre 600 quilômetros em 10 horas com velocidade de 60 quilômetros por hora, tá? Que não é devagar não, hein? 10 horas, cara, 600 quilômetros. E os caras põem na notícia como se não fosse nada, né? 600 quilômetros. É muito fundo, cara. É igual você falar de descobertas de 600 milhões de anos atrás, né? Cada absurdo, pessoal. Essas ondas de choque são fundamentais para os cientistas, pois permitem que eles visualizem o interior da Terra de uma maneira indireta. Olha isso aqui. Ao interpretar a velocidade e o comportamento das ondas sísmicas, é possível discernir informações sobre a composição e o estado físico das camadas internas do planeta. Ou seja, eles fazem uma leitura das ondas ali, com base nisso daqui tem água lá no fundo. Não tô falando que é impossível, tá, pessoal? Tô falando que é muito improvável, né? E muitas coisas que os cientistas descobrem, entre aspas, né? É tudo consenso entre eles, né? Eles se reúnem ali na salinha, isso aqui, pronto, todo mundo vota a favor, então beleza. E assim caminha a humanidade. E daí isso levou à conclusão que um enorme depósito de água está presente em regiões profundas da crosta terrestre. Eles anunciam isso daqui, né, mas
igual eu falei no comecinho ali, comentei, né? O modelo hebreu de concepção do universo, da Terra, aqui já fala, né, das águas do abismo, né? Aqui, ó, os cientistas ignoram a Bíblia, mas esse livro já falava disso faz muito tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, na Bíblia existem vários versículos que mencionam as águas do abismo. Você tem em Gênesis lá, ó, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Você tem Isaías, se não fosse tu que secaste o mar, as águas do grande abismo. Enfim, você tem em Jó, as águas ficaram duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Mais uma de Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Tem Salmos também. Enfim, tem várias passagens que falam sobre essas águas do abismo, né? Aí as imagens aqui, vamos ver se essa imagem abre aqui pra gente ver maior. Abre tipo um PDFzinho, vamos aumentar aqui. Onde estaria o depósito capaz de armazenar até 6 vezes a quantidade de água existente na superfície? Então, ó, tem a crosta, manto superior e a zona de transição. Novo Oceano estaria localizado nessa faixa. Manto inferior, 2.900 quilômetros. Quer dizer, eu vejo essas simulações aqui e falo, nossa, como eles enganam a gente, né? Os caras cavaram 12 quilômetros, estão falando de 2.900 quilômetros, cara. É muita diferença. Segredo dos diamantes. A descoberta de 2 gemas fortalece as evidências de que o manto terrestre pode conter quantidade significativa de água. É difícil ler esse tipo de notícia, né? Mas vamos lá. Qual a importância desse oceano escondido? A descoberta desse reservatório de água tem implicações significativas para várias áreas da ciência. Primeiro, a quantidade de água retida sob a superfície pode desempenhar um papel vital na regulação de processos geológicos, como o movimento das placas tectônicas e atividade vulcânica. Além disso, a presença de tanta água pode influenciar o ciclo global da água, afetando a maneira como entendemos a formação e evolução dos oceanos. Ou seja, né, a água nunca vai acabar da Terra, né? Sempre tem água. Aliás, a Terra foi feita para nunca ser destruída, né? A Terra foi criada, né? Foi um design inteligente que projetou tudo isso daqui para que ela seja eterna, né? Pelo menos é o que eu acredito. Outra questão intrigante é como essa água chegou lá em primeiro lugar, né? Vamos ver o que eles vão falar. O estado esponjoso das rochas que retém água sugere um processo complexo de interação entre a água e os minerais presentes no manto, né? O manto é o quê? Essa partezinha aqui, ó, né? Compreender essa dinâmica pode fornecer insights sobre a evolução geológica da Terra. Evolução, né? Vocês gostam de colocar isso aqui, né? E potencialmente de outros planetas, né? Os caras não entendem nem a Terra e querem entender lá fora, mas beleza. E legal que não mostra o nome de nenhum cientista, né? É incrível que, como todas essas matérias que eles apresentam, você não tem uma fonte, não tem um cara que assinou isso daqui, né? Mas os cientistas estão falando. Quais são as perspectivas futuras para essa pesquisa? O conhecimento sobre o oceano escondido ainda está em seus estágios iniciais, e os cientistas estão empolgados com a possibilidade de explorar mais as implicações dessa descoberta. Ou, trocando em miúdos, tá no começo, ninguém sabe de nada. As próximas etapas envolverão a realização de mais estudos sísmicos para mapear com precisão e extensão e a localização exata dessas reservas subterrâneas de água. Ou seja, a gente viu aqui nas ondas, mas a gente não faz ideia de onde está. Além disso, tecnologias avançadas de modelagem geológica poderão ser empregadas para simular como essa água pode interagir com outros processos geofísicos. Uau, tantas palavras difíceis para não falar nada, né? Com mais pesquisas, espera-se que essa descoberta revolucione a compreensão dos processos internos do nosso planeta e abra caminho para novas possibilidades em estudos geológicos e ambientais. E aí, para finalizar aqui, né, em última análise, a investigação do Oceano Escondido pode não apenas transformar a visão que temos da Terra, mas também enriquecer o nosso conhecimento sobre outros corpos celestes, como Lua e Marte, claro, né? Porque olhando para a Terra, a gente vai saber o que tem na Lua, ou o que tem em Marte, né? É bizarro, né? Você olha para a Terra para descobrir o que tem no céu e não olha no céu para descobrir o que tem no céu, né? Cada colocação que eles fazem, gente, nossa. E aí a gente tem que digerir esse tipo de notícia aqui, né? É triste porque quem não tá ligado nesses temas, né, vai interpretar isso aqui e fala, nossa, né, esses caras são bons mesmo, né? Esses cientistas aqui estão de parabéns. E aí eles continuam com essa lavagem cerebral, né, de falar de terra-bola aqui, né, de ensinar isso aqui na escola como se fosse verdade absoluta, né? Continuam produzindo essas cabeças que só repetem e não conseguem analisar nenhum tipo de informação, né? A cada geração parece que piora. Só pra gente fechar esse vídeo, teve essa outra notícia aqui,
Descoberta reforça que a Terra virou bola de neve há 700 milhões de anos. E qual que é o meu problema com essa quantidade de tempo aí, pessoal? Como eu já expliquei lá no estudo Tempo Fantasma, esses métodos de datação são completamente imprecisos, tá? Essas margens que eles colocam aí de milhões de anos é completamente fora da realidade. Eles continuam soltando essas notícias aí pra continuar essa lavagem cerebral, né? De que a Terra existe há tudo isso de tempo e também reforçar aquela coisa de evolução, sabe? Por isso que eles continuam tacando aí todo dia esse tipo de matéria, né? Tem alguém que financia isso daí, né? Os donos do mundo financiam esse tipo de conteúdo para ser espalhado pela internet, né? Alguém paga para isso aí aparecer. E aí a notícia fala assim: após evidências recentes em rochas na Escócia, uma nova descoberta reforça ainda mais a teoria de que a Terra virou uma bola de neve há cerca de 700 milhões de anos. Acredita-se que o fenômeno foi global, com o gelo chegando até mesmo a região equatorial do planeta. Especulações antigas e novas descobertas apontam para o período glacial da Terra, mas agora geólogos da Universidade de Boulder, no Colorado, descobriram a primeira evidência física sobre o fenômeno. Então eles pegaram ali uma rocha, tem até a fotinha dela aqui, passaram um laser, né? E aí, com o decaimento dos átomos ali, eles estimaram aí 700 milhões de anos, né? Que é isso que eles fazem, né? Esse período sugere que elas estavam abaixo da superfície devido ao peso das geleiras gigantescas que estavam em cima. As datas das rochas batem com o período da glaciação Sturtiana, o nome do período glacial que cobriu o planeta de gelo, né? Tudo isso é especulação, né, pessoal? Se você quiser saber mais sobre os métodos de datação, como que tudo isso é feito, como que eles calculam essas datas, lá no Estudo Tempo Fantasma tem um módulo só sobre isso, tá? Falando especificamente como que eles fazem, né? Incluindo essa datação por radiocarbono aí, que é uma das mais imprecisas. E eles utilizam esse método aí para estipular essas datas como se o método fosse totalmente preciso, né? O que de fato não é. Além disso, lá no Estudo Tempo Fantasma, você aprende como eles adicionaram mais de 1000 anos na cronologia do tempo, como trocaram várias dinastias, duplicaram, tem dinastias fantasmas, tem pessoas com o mesmo nome em 3 posições diferentes no tempo, sabe? Muita coisa que foi reescrita literalmente para favorecer uma minoria, essa minoria que comanda o mundo hoje, né? Esses parasitas Grey aí que comandam o mundo. Então, se você tiver interesse em aprender sobre esses temas e também sobre o verdadeiro século que Jesus viveu na Terra, a verdadeira Jerusalém onde ele passou, que não tem nada a ver com essa Jerusalém que a gente conhece, essa daí só foi uma das Jerusaléns que existiram na história. E lá no estudo a gente mostra evidências físicas, né, do local real onde Jesus viveu. Então, se você quiser aprender tudo isso, aproveita essa semana e a próxima, que eu tô dando um desconto de Black Friday. O Estudo Tempo Fantasma nesse mês de novembro já tava com descontão e eu reduzi ainda mais só essas 2 próximas semanas, tá bom? Então aproveita, não vou fazer mais isso, tá? Clica aqui no link da descrição e confira aí o descontaço que eu tô dando. Esse desconto vai até o dia 30 de novembro, 11h59, tá bom? Então aproveita. E se você já faz parte do estudo e quer continuar acompanhando o meu estudo particular sobre toda a sequência da história, vários outros temas aí que eu não coloco no YouTube, que são as minhas pesquisas particulares e coisas que eu consumo diariamente, e eu tô trazendo tudo isso agora lá no Chave Mestra Mais, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre história, sobre as civilizações antigas, né? Agora eu tô falando sobre Hiperbórea, né? Vou falar das outras civilizações também. A gente tá falando também dos parasitas Grey, que são os controladores do mundo, né? São os donos do mundo aí que manipularam toda a história em favor deles para que eles governassem, né? Então, tudo isso a gente discute lá no Chave Mestra Mais, tá? Chave Mestra Mais, a partir de R$ 36,90 por mês, você tem acesso a todos os conteúdos que eu posto semanalmente. É isso por esse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdos. E se chegou recentemente no canal, assiste esses vídeos aqui que eu tenho certeza que vão agregar conhecimento para você. E continua comigo aqui no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.